do Senhor. Essa semana a gente aprendeu na terça-feira que os dias estão cada vez mais difíceis, mas o Senhor está conosco. Na quinta-feira nós aprendemos que o Senhor é a nossa primazia, é em primeiro lugar. E hoje a palavra não vai fugir muito do que nós já ouvimos. O tema dessa mensagem é o convite. Não tenha medo, esteja preparado. O convite. Não tenha medo, esteja preparado. Nós sabemos que não só no Brasil, mas aqui nós temos 50 países onde essas bandeiras representam que são perseguidos, não pode falar de Jesus. É um país difícil, onde tem muita idolatria, a presidência que não aceita a palavra do Senhor. Por isso que elas estão aqui. E no Brasil, nós somos livres. Mas o Brasil está passando por uma crise, que todos estão ficando abalados, estão ficando apavorados, todos estão muitas vezes sem saber o que fazer, ficando com medo, incertezas, ansiedade, bate angústia. Agora o que eu vou fazer? E o Senhor, Ele ministrava no meu coração nessa semana que a angústia, a incerteza, às vezes pode fazer nós perder a essência desta palavra. Como assim? Querendo fazer as coisas do nosso jeito, as coisas, vamos dizer, erradas. Há muitas incertezas, às vezes no apavoramento nós podemos fazer coisas que não agradam ao Senhor. E hoje essa mensagem é uma mensagem de alerta para nós. Mesmo que o mundo está passando por incerteza, o Brasil, é para nós continuarmos pela palavra, é para nós continuarmos sendo justos, fazendo o que agrada ao Senhor. Porque o inimigo vai oferecer muitas coisas para que a gente venha se desviar da presença do Senhor, da palavra dele, com essas tantas incertezas que nós estamos ouvindo no Brasil. E a palavra do Senhor em 2 Timóteo, se você quiser abrir, no capítulo 1, no versículo 7, vai nos falar algo tremendo. 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 7. Nós temos que confiar no Senhor a todo momento. 2 Timóteo, você achou? Amém? Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Algumas versões dizem timidez. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que o Senhor está falando aqui? Para nós não ter medo. Porque o Senhor nos dá um espírito de poder, de ousadia. Para nós não ter medo essa crise que nós estamos passando, há tantos juros abusivos, para nós não ter medo. O Senhor está falando, o medo ele não vem de Deus, ele nos deixa muitas vezes nós paralisados, com medo, angustiado, e isso afasta a igreja do Senhor do propósito de Deus. Quando nós ficamos com medo, nós podemos fazer tantas coisas erradas. Nós podemos errar em tantas coisas, na empresa, no trabalho, na escola, na igreja, porque o medo, a angústia, ela bate. Então, a igreja não pode perder a essência do Senhor, o foco do Senhor. O Senhor está dizendo que o medo não vem dele. Mas o que diz o versículo? Mas o poder do Senhor vai nos dar força. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Você quer ser uma pessoa equilibrada?
a pessoa que domina todas as áreas da tua vida. É isso que o Senhor nos dá: paciência, visão. Quando nós buscamos ao Senhor, nós conseguimos enxergar coisas que muitas vezes a gente está ali, às vezes com medo, paralisado em algo, pensando que não vamos vencer. Mas quando nós começamos a buscar o poder do Senhor, o Senhor nos dá equilíbrio, o Senhor nos dá visão, o Senhor nos dá ousadia, o Senhor nos mostra tantas coisas, faz assim, faz aquilo. Tudo que nós fizemos fora esta palavra não agrada ao Senhor. Então o Senhor está nos alertando, no meio desta crise do Brasil, não queira uma ajudinha que não vem de Deus. Agora eu quero que você abra a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 22, onde Jesus ele contou uma parábola sobre o casamento, as bodas do filho do rei. Mas essa parábola não fala apenas de uma festa, ela fala do fim e do juízo da eternidade. Essa parábola ela nos ensina tantas coisas. E diz assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Depois vamos estar lendo o restante, irmãos. Aqui o Senhor está falando do reino de Deus. É como uma festa de casamento. Jesus ele falava muito em parábolas, instruindo, ensinando os judeus, os fariseus que estavam ali, os doutores da lei, explicando para eles, dizendo que o rei ele preparou um casamento para o seu filho. Mas os convidados não deram atenção, significando os judeus que não quiseram Jesus, não deram atenção, não quiseram Jesus. E o convite ele foi enviado. E eu te pergunto nessa noite, o convite foi enviado para mim e para você? E nós estamos prontos para este casamento? Será que nós estamos se preparando para este casamento? E o rei ele preparou tudo, a festa estava pronta, o banquete já estava servido. Isso nos mostra que Deus já fez tudo, que Jesus morreu para nos salvar. Isso está nos mostrando que tudo já está preparado. O nosso Senhor Jesus deu a vida por nós, foi o sacrifício vivo por nós. Tudo está preparado, o cordeiro está pronto, Jesus fez tudo. A salvação, o convite é de graça. A graça do Senhor nos alcançou. Mas mesmo assim, muitos não quiseram ir. E o que o rei fez? Mandou chamar os outros servos e a convidar outros para vir a essa festa. E uns ali falaram que estavam no campo dos seus afazeres, que não tinha tempo para participar desse casamento. E o outro ali também disse que estava
sem tempo, estava nos seus negócios, no seu trabalho, que não tinha tempo de participar do banquete. E hoje não é diferente. Pessoas ocupadas demais, pessoas preocupadas demais, que acabam às vezes esquecendo quem é Jesus, esquecendo que nós vamos participar de uma grande festa. E ali os servos voltaram e falaram que eles estavam ocupados com seus negócios. Eles trocaram o reino do céu por coisas passageiras, sem compromisso com Deus. Hoje, irmãos, eu fui contar nos meus contatos 56 convites para pessoas para vir no culto hoje. Falta de convite para estar nas bodas do Cordeiro, não é? 56 contatos que eu vi que pessoas que não estão indo mais na casa do Senhor eu enviei. O convite está posto. O rei mandou fazer a festa, porque o seu filho vai se casar. Aleluia. Eu creio que você também enviou. A irmã Fran me pediu, convite da igreja. Eu creio que ela enviou para mim. Falta de convite para estar no casamento de Jesus, não é? Mas a preocupação aqui dessa parábola eram as coisas, os afazeres, o trabalho, a fazenda, o descanso. Há tantas coisas que o inimigo ele vai colocando e nós vamos pensando: hoje eu não vou. Hoje não, um dia só que eu faltar culto não faz mal. Quero te lembrar que o inimigo ele tem paciência de nos distrair. Ele jamais vai aparecer na nossa frente de rampa, de rabo. Não, jamais ele vai dizer: eu sou o inimigo, não. Ele vai colocando coisas, afazeres. Hoje eu estou cansado, eu não vou ir. E quando nós não estamos na casa do Senhor, nós estamos muitas vezes deixando de receber, muitas vezes deixando de nos curar, de nos limpar, de estarmos preparados para esse grande dia, para este casamento. E a palavra nos mostra que também houve desprezo. Aqueles que não quiseram ir, olha o que eles fizeram com o servo do rei. Eles maltrataram e mataram. De hoje, se nós olharmos nesses países perseguidos também, missionários são mortos, pastores, evangelistas, tantas pessoas que aceitaram Jesus. E aqui Jesus já estava alertando há 2000 anos atrás. Os servos do Senhor foram maltratados, foram mortos. E se nós olharmos, isso acontece. Quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, que isso tudo aqui vai ficar. É normal nós se preocupar, nós somos seres humanos. Mas o que nós temos que ter no coração, que nada a gente vai levar. Nós temos que se preocupar 100% todos os dias com a nossa salvação. Com a nossa salvação. Não queira ficar apavorado nesta crise e fazer as coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor. Tudo isso aqui vai ficar. Eu posso ter 5 carros, 10 casas nessa terra, mas eu não vou levar nada. O que vale é nós viver bem com o Senhor. Não estou dizendo que você não tem que adquirir tempo, porque
Porque o Senhor tem promessa que nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos ser abençoados por Ele. Eu estou dizendo que na crise nós podemos se apavorar e fazer as coisas erradas, que não está pela palavra, que não está correto pela palavra do Senhor. E a palavra, ela nos mostra desprezo e depois juízo. E o que o rei fez? O rei, ele ficou com muita raiva e enviou o exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então o Senhor, ele é amor, mas ele é juízo. Tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta. Tudo que nós fizermos que não agrada ao Senhor, que nós prejudicamos o próximo, que nós trapaceamos alguém, nós vamos prestar conta. Em Atos 17, no versículo 30, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando nós não conhecíamos essa palavra, nós éramos ignorantes. Quando eu não conhecia Jesus, na minha cegueira espiritual, eu achava que eu estava certa. Quando essa palavra, essa luz do Senhor entrou na minha vida, o Senhor começou a me mostrar: Dayana, não faz mais isso, isso e aquilo. Nós erramos, irmãos, não é por falta de conhecimento. Nós erramos muitas vezes porque nós queremos. E o Senhor está nos alertando nessa noite. Você e eu queremos morar no céu, amém? E como nós vamos estar no casamento, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor? Como nós vamos estar nesse casamento? Nas bodas do Cordeiro. Se vem a crise, vem um dia mau, nós deixamos Jesus de lado e damos totalmente legalidade para o inimigo usar nas nossas vidas a fazer tantas coisas erradas. Muitas vezes a gente trapaceia o próximo, faz tantas coisas, mente por causa de coisas que vêm ao apavoramento. Quando nós sentimos, irmão, angústia, medo do que nós estamos passando, a melhor coisa é não decidir nada de cabeça quente. É você orar e esperar o Senhor responder. Não podemos decidir nada de cabeça quente. É esperar o Senhor responder, é esperar o Senhor falar nas nossas vidas. Não podemos viver como se rejeitar a Deus não tivesse consequências. Porque nós já conhecemos, eu e você que estamos aqui, não somos mais ignorantes. E infelizmente, irmãos, nessa caminhada que a gente vê tantas pessoas desistindo dessa fé. Eu fico triste. Imagina o Senhor, como Ele não fica pensando: eu mostrei o meu amor, eu limpei, eu curei, e voltou de novo a fazer as coisas erradas. O inimigo, ele tem força, mas quando nós decidimos a não pecar, o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu ele. Jesus já venceu o inimigo. Então nós temos que dizer não para o inimigo. É lutar contra essa vontade da carne, contra o nosso desejo carnal. Agora, se nós nem viemos no culto, infelizmente a gente não vai conseguir lutar, porque a nossa carne vai estar cheia das coisas do mundo, a nossa vida espiritual vai estar bem fraquinha. Como é que nós vamos lutar contra o mal? Como é que o Senhor vai nos mostrar o que é para nós fazer? Quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, mais buscando, orando, jejuando, lendo a palavra, mais o Senhor vai nos fortalecer para nós vencermos, porque Ele já venceu por nós. E nós estamos aqui ainda para continuar esse evangelho, falar do amor de Jesus, falar o que Ele vem fazer, mostrar para tantas vidas que precisam ainda, que estão muitas desviadas, muitos já ouviram, estão desviadas dos caminhos do Senhor. E eu e você temos esse papel ainda para fazer. E como é que nós vamos conseguir? Estando na casa do Senhor, estando na presença dEle.
a Deus é uma decisão que muitos fazem. Adiar a Deus é uma decisão. Rejeitar a Deus é uma decisão. É uma decisão. Eu não vou mais vir no culto, é uma decisão. E quando a gente para de vir no culto, a gente se acomoda, a gente fica em casa, a gente fica olhando na TV, vai se acomodando. Quando vê, nós não estamos mais esperando o noivo. Nós entendemos, conhecemos a palavra, mas não temos mais força para estar na presença do Senhor, porque o inimigo, ele luta contra nós estarmos aqui. Toda decisão tem um resultado. Eu escrevi alguns exemplos aqui. Saul, ele errou. Qual foi o erro de Saul? Desobedeceu a ordem direta de Deus. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Decidiu fazer do seu jeito, poupando o que Deus mandou destruir. Qual foi as consequências de Saul? Deus rejeitou como rei, perdeu a presença de Deus, terminou com a sua vida em derrota, começou escolhido e terminou rejeitado. Saul foi escolhido como rei, terminou rejeitado, porque ele não ouviu Deus, ele quis fazer do seu jeito. Olha o perigo quando nós queremos fazer do nosso jeito, daquilo que vai nos beneficiar às vezes, daquilo que nós vamos tirar vantagem às vezes. Judas Iscariotes, qual foi o erro dele? Traiu Jesus por interesse. Mateus 26, ele andou com Jesus, ele viu os milagres e escolheu rejeitar Jesus. Consequência que ele teve, perdeu o propósito, foi consumido pela culpa e teve um fim trágico. Ele esteve perto de Jesus, mas nunca pertenceu a ele. Forte isso, né, irmãos? Judas estava perto, mas nunca pertenceu a Jesus. Qual foi o erro de Faraó? Ele endureceu o coração contra Deus. Mesmo ele vendo os sinais, as pragas, continuou resistindo. Qual foi a consequência de Faraó? Perdeu seu filho primogênito, viu o exército se destruir no mar. Quem endurece o coração assiste sua própria queda. Lembra ali, né, da história? Faraó, coração endurecido. Ele perdeu seu filho, perdeu seu exército, porque ele endureceu o coração. Ananias e Safira, qual foi o erro deles? Mentiram ao Espírito Santo. Está lá em Atos, no capítulo 5. Aparentaram algo que não eram. As consequências deles, caíram mortos. Deus não negocia com a falsidade. Não foi falta de oportunidade, não foi falta de aviso, foi decisão deles que mentiram ao Espírito Santo. Venderam a propriedade e deram a parte do dízimo só de uma parte. Quem endurece o coração, acontece tantas coisas e Deus ainda nos alerta. E o chamado, ele se amplia. O rei, ele mandou chamar os bons e os maus. Nós lemos ali no versículo 8, 10. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Uns estavam no campo, uns estavam nos seus negócios, outros mataram os servos do rei. Então os convidados ali não eram dignos. E o que o rei disse? Ide às esquinas e convidai para o banquete todos que encontrardes.
E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Aqui entra eu e você, os gentios. Aleluia. Nós quisemos Jesus. O rei mandou chamar todos, os bons e os maus, todos que estavam no caminho, porque é graça do Senhor. A salvação dele é graça para nós. O evangelho era para todos. Não importa, irmãos, nosso passado, o que nós fizemos, não importa se nós erramos, o Senhor sempre tem uma oportunidade para nós se arrependermos. E o convite ainda está sendo liberado, o convite ainda está sendo feito para mim e para você. Todos os dias nós temos que estar se preparando para este casamento. Porque nós somos noiva de Jesus. Ainda há tempo para nós entrar, ainda há lugar na mesa. Mas atenção, entrar não é o final. Entrar para o casamento não é o final. As vestes, as nossas vestes são necessárias estar limpas, purificadas, santificadas no Senhor. E ali, se nós continuarmos lendo, no versículo 11, nós vamos fazer uma demonstração. Agora, neste momento, quero chamar o irmão Mauro para fazer. Eu vou lendo aqui para vocês entenderem o que ele vai fazer. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. O rei entrou e viu que os convidados, tinha um ali que não estava com as suas roupas adequadas para a festa. Amigo, põe de pé. Se aproxime. Como entraste na festa do Cordeiro com suas vestes manchadas? Amigo, eu te dei umas vestes novas. Te dei tempo. Eu te dei tempo para te examinar a palavra, te dei tempo para te reunir e ouvir os meus ensinamentos. Mas você preferiu se sentar à mesa dos escarnecedores. E ali muitas vezes trocar opiniões e conselhos de pessoas que não poderiam te ajudar. As vestes que eu te dei eram para estar limpa, para você participar da festa do Cordeiro. E hoje suas vestes estão sujas. Mas eu dei tempo para você. E você dizia: Senhor, me perdoa. E eu perdoava os teus pecados. Mas você voltava a cometer outros pecados. Muitas vezes você pessoas para falar com você e dizer: vamos à casa do Senhor. Mas você dizia: Senhor, eu não tenho tempo. Eis que vejo que neste momento você quer participar. Mas as suas vestes. Eu disse: preparai-vos para nos encontrarmos, ó minha noiva, se prepara para me encontrar comigo. Eis que vou e irei preparar morada para vós. Mas estejais preparados. Buscai o reino dos céus, e as demais coisas seriam acrescentadas. Eis que vou chamar os servos, meus servos, para que você seja retirado da festa do Cordeiro, pois suas vestes estão sujas. E disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e lançai para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amarrai mesmo. Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa mais uma vez, Senhor. Eis que dei tempo para vós. Oh Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, e me perdoa. Eis que Tem dei misericórdia de mim, Jesus. Eu dei tempo. Eu usei muitas pessoas para falar com você. E você disse que não tinha tempo para mim. Eis que é o dia
da Tem noiva se encontrar com o misericórdia, cordeiro. Senhor, da minha vida. Retirai-o da festa. Glória a Deus, obrigada. Às vezes nós demonstrando assim, a gente entende mais, né, irmãos? Isso aqui é uma parábola, mas pela Bíblia, irmãos, se você ler toda a Bíblia, isso vai acontecer. Se nós não estivermos preparados, nós vamos ser lançados no lago de fogo. Isso vai acontecer. O que me chamou a atenção nessa parábola é que este homem que não estava com as suas vestes adequadas para a festa do Cordeiro estava junto. Então o convite, ele é para todos. Como diz no versículo 14: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O irmão ali foi chamado. E a resposta, ele mesmo que dá para ele ser escolhido, com as suas vestes adequadas, conforme esta palavra. Santidade, arrependimento. Não é, irmãos, o evangelho do Senhor não é aceitar Jesus, se batizar e deu. É todos os dias renúncia, é todo dia negar a nossa vontade, a nossa carne que quer pecar. É renúncia. É se preparar todos os dias para essa festa, esse banquete que vai acontecer. Quando Jesus voltar, irmãos, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Vai estar com o Senhor no céu e vai participar de um grande banquete, servido por Ele. Aleluia. Ele estava dentro, ele estava na festa, ele parecia fazer parte, mas não estava preparado. Aqui está um alerta para nós. Estamos dentro às vezes, mas não estamos perto de Jesus. Estamos na festa, estamos adorando, às vezes de lábios, estamos ouvindo a palavra, mas a palavra nós não deixamos ela trabalhar no nosso coração. Ouvimos, mas não praticamos. Estamos cantando e não estamos entendendo quem nós estamos adorando. Estamos dentro do casamento, mas não estamos se preparando. A aparência não sustenta eternidade. As vestes não são opcionais. As vestes representam santidade, temor, vida transformada, compromisso real. Não é sobre perfeição, irmãos. Agora não estou fazendo nada de errado, a gente vai errar. É sobre se ajustar pela palavra. Ninguém aqui está dizendo agora vai ser santo, não sei o quê. Não. Ninguém aqui é perfeito. Perfeito só é Jesus. Eu estou dizendo aqui que nós temos que santificar. Errou? Vai lá e não erre mais. Jesus, ele disse para aquela mulher que pegou em adultério. O que ele disse? Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus nos dá a oportunidade para nós limpar nossas vestes todos os dias. Nós nunca podemos pensar que nós viemos no culto, já está tudo bem, estamos aqui adorando. Não, nós temos que se preparar, nós temos que se santificar, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que pedir: Senhor, o que eu estou fazendo de errado que não te agrada? Senhor, será que eu estou ferindo o meu próximo? Será que eu estou pecando com o meu próximo? Será que eu estou trapaceando alguém da empresa? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Me limpa minhas vestes, me limpa minha vida, me dá entendimento, me dá visão. E por que eu falei no início sobre preocupação, ansiedade? Porque a ansiedade, irmão, que o Brasil está passando pode fazer nós pecarmos, pode fazer nós não santificarmos e sair do propósito do Senhor, sair da presença do Senhor. Há um perigo, irmãos, quando nós estamos passando por crise financeira, tantas crises neste mundo, tantas coisas acontecendo, porque é o final da igreja do Senhor. Jesus em breve vai vir.
Então isso vai acontecer, tantas coisas ainda, irmãos. Mas nós não podemos perder o foco. Nós temos que estar se revestindo, buscando, se alinhando com o reino do céu, buscando o Senhor em primeiro lugar. A primazia, como nós aprendemos na quinta-feira, e conhecer que Ele é tudo para nós. Se nós temos o Senhor em primeiro lugar, no nosso coração, com o nosso entendimento, as coisas vão acontecer, porque o Senhor é a nosso favor. Agora, quando nós andamos errado, como eu dei exemplo, as consequências vêm. E muitas vezes nós estamos passando por algo que a gente sabe que é consequências. Infelizmente nós vamos passar. Porque nós decidimos fazer coisas erradas. As consequências o Senhor não vai nos livrar. Porque Ele vai nos dar a vitória quando nós se arrependemos e não praticamos mais. Daí começa a dar certo. A rota começa a ser calculada de novo. Que bom que o meu filho e minha filha se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros. Agora eu posso fazer ele caminhar pela graça, pela minha misericórdia. Que bom que ele se arrependeu. Que bom que ele está vindo participar das bodas do Cordeiro, mas não está com as suas vestes de qualquer jeito, não está brincando com a palavra minha. A palavra do Senhor é muito séria, irmãos. A palavra do Senhor é verdadeira. Eu queria trazer uma mensagem aqui sobre finanças, sobre que você vai ser abençoado. Eu estou buscando isso do Senhor. Um dia eu creio que eu vou pregar ainda sobre isso. Mas hoje o Senhor está nos alertando aqui que é para nós cuidar nossas vestes. Eu quero estar no céu, e você também. Eu quero ver todos vir ao céu. Todos, Deus. Todos. Não deixa o inimigo te enganar mais. Diga para o inimigo: chega de tristeza, chega de me enganar, chega de fazer o que tu quer com a minha vida financeira, com o meu casamento, com a minha vida espiritual. Chega. Diga para o inimigo: nessa noite eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Aleluia. E o Senhor vai nos dar força, irmão. Basta decidir. Basta decidir. E quando vier o medo, você pode nos chamar, nós vamos ajudar. Aqui nós somos uma família de Cristo, todos se ajudam. Todos, eu creio que você ligar para qualquer um dos irmãos, vão ajudar você, vão ajudar eu, se eu chamar. Porque nós somos uma família de Cristo. E a nossa maior preocupação, irmãos, não é se você vai patinar este ano, se você vai acontecer tantas coisas, que você não vai ter condições de pagar o teu PVA, o teu PTU, não é isso. Nossa maior preocupação este ano é que você venha se manter firme na presença do Senhor. Se santificando, se purificando. As coisas, irmãos, aqui nós vamos a jeito. Falando um pouco de finanças, já que eu queria pregar sobre finanças, mas o Senhor disse: não é momento. Mas uma das coisas que eu digo para você: você quer ser bem sucedido financeiramente? Primeiro, não tenha nada de pinguém. A palavra do Senhor nos fala que antes de nós trazer a oferta, nós temos que deixar a oferta ali, pedir perdão para o irmão e trazer a oferta para o Senhor aceitar. Segundo, não deve nada para ninguém. Pague suas dívidas. Mesmo se você não tiver, diz para o pessoal: não tem, mas eu vou te pagar, nem que seja tanto por mês, mas pague. 2 pontos só para nós sobre finanças. Fácil. Controlar, não gaste mais do que você ganha. O noivo está às portas. Não vai haver aviso no último minuto. É agora que o Senhor está falando conosco. Nós se preparar agora. No último minuto, Jesus não vai usar alguém: te arrependa. Não, é agora. A igreja do Senhor está ouvindo agora. É agora, nós temos que arrumar nossa vida agora. É hoje, esta noite. Não é amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu decido. Não, é hoje, irmão. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo de brincar, não tem tempo de pensar: amanhã eu vou servir a Deus, amanhã eu vou tomar essa decisão. Não, é hoje. É hoje.
que nós temos que mudar, irmãos? A gente não vem endurecer o nosso coração. O maior perigo não é errar, irmãos. É acostumar com o erro, né? Acostumar com as coisas erradas. Trapaceando, errando, mentindo, caluniando. Isso não agrada a Deus. Ninguém aqui é mais ignorante. Todos sabemos o que agrada ao Senhor. Todos nós conhecemos da palavra, o que é o fruto do Espírito Santo. Eu não queria trazer essa mensagem, mas não queria. Mas o Senhor nos ama. Ele me ama. Aleluia, Ele escolheu eu e você para participar das bodas do Cordeiro. E eu fico imaginando, né, uma mensagem dessa. É o amor de Deus, é a misericórdia dele para nossas vidas. E em breve o Senhor ele vem, irmãos. Tem um versículo que eu tinha anotado em Apocalipse, deixa eu ver se eu acho. Apocalipse 19, 7. As bodas do Cordeiro chegaram, a sua noiva já se preparou. Isso vai acontecer. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. A noiva do Senhor está se preparando. A noiva do Senhor está se justificando, sendo justa nessa terra. Faça o que é certo, dê bom testemunho desta palavra. Diga com orgulho para todos que você conhece: eu sirvo ao Senhor. Ele mudou minha vida, Ele mudou minha história, Ele mudou meu casamento, Ele tirou aquilo que não agradava da minha vida. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver a verdade em nós. Não é fácil. Vem o medo, irmãos, vem. Mas no medo não peque. Não peque, que tem consequências. Amém? Glória a Deus. O convite foi feito. O rei, ele preparou tudo. As bodas do Cordeiro. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem quer ser escolhido pelo Senhor no grande dia? O que nós temos que fazer? Continuar se limpando, continuar buscando, continuar vendo, continuar falando para as pessoas, continuar ajudando aquele que está perdido. Convite ainda nós podemos fazer. Amém? Quero